Episódio de hoje: Bânias, local da entrega das chaves. Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá, shalom pessoal, estamos aqui em Bânias, no norte de Israel, na nascente do rio Bânias, também chamada aqui a região de Cesareia de Filipe, Herodes Filipes. Aqui vocês podem ver a nascente do rio Bânias, um dos 3 afluentes do rio Jordão. Nós temos o Dan, temos o Bânias e o Hatzbani. Estamos aqui exatamente na nascente do rio Bânias, que sai subterrâneo da montanha. Estamos bem próximos aqui à base do Monte Hermon, aqui no norte de Israel. Esse é um dos principais afluentes do rio Jordão. Nós temos também a visão aqui do portão do inferno. Vocês podem ver aquela caverna mais acima. Esse foi o local que Jesus chegou com os discípulos, conforme registra Mateus no capítulo 16, versículo 13 em diante, que eles chegaram, Jesus e os discípulos, numa região chamada Cesareia de Filipe. Essa é a região que eles chegaram. Essa região era governada pelo Herodes Filipe, um dos 4 filhos de Herodes, que governava a região norte do Mar da Galileia. Chegava até essa região, aqui era o seu palácio, e foi construído o palácio dele aqui sobre um local mais antigo, da época grega, onde existiam aqui templos a deuses pagãos, e um dos deuses adorados aqui era o deus Pan, da onde vem o nome Pânico, e daí também deriva o nome do rio Bânias. Os árabes que viveram aqui tinham dificuldade de pronunciar o P. Por exemplo, nós vemos os árabes falando brimo, ao invés de primo, né? Aí ficou o B, Bânias, ao invés de Pânias, que seria o nome do rio, ficou Bânias. Então essa é a região que Jesus vem com os discípulos, conforme registra o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. E aqui ele vai perguntar aos discípulos sobre a sua identidade. Ele pergunta para os discípulos: o que dizem as pessoas sobre mim? E eles falaram, uns dizem que tu és João Batista, que é Elias, que é um dos profetas, Isaías ou Jeremias. Aí ele vira para os discípulos e pergunta: mas vocês, o que dizem de mim? E Pedro, que era o mais afoito, toma a palavra primeiro e diz: tu és o Cristo, o Messias, o Mashiach, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. E aí ele volta-se a Pedro mais uma vez e diz: Simão Bar-Jonas. Eu tenho um vídeo gravado em Jope, você pode assistir esse vídeo, onde nós falamos mais sobre esse tema, Simão Bar-Jonas. Nós contamos a história de Jonas em Jope, que está relacionada com Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas, falando que Pedro seria ele o precursor dos que levariam a palavra, o evangelho para os gentios, para os não-judeus. Isso aconteceu em Jope. Assista o vídeo sobre Jope para você estar sabendo mais sobre essa história. Mas foi aqui que Jesus falou para Pedro, Simão Bar-Jonas, e ele promete dar a Pedro as chaves dos céus. Ou seja, o que significa? Que Pedro que abriria a porta do evangelho para os não-judeus. Por isso seria entregue a chave para eles. E ele diz ainda para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mateus 16 e 18. Ele estava dizendo assim: tu és Pedro, Petros. Mas voltando-se para ele, que era a Petra, que era a rocha, ele edificaria a igreja, a comunidade messiânica, o povo santo. Ou seja, sobre Cristo. O próprio apóstolo Pedro, nas suas cartas depois, ele vai dizer que Cristo é a pedra fundamental, que Jesus é a pedra fundamental da esquina, a pedra principal, e que todos nós que fizemos parte da comunidade da igreja somos as pedras vivas. Então ele é a pedra principal, sobre ele edificaria a igreja. Só que essa comunidade, a palavra igreja, ela tem um significado mais profundo, que significa o povo santo, que significa a comunidade do corpo de Cristo, a comunidade messiânica, a família dos que creem. Ele estava dizendo que essa família não seria formada só por judeus,
porque ele veio primeiro para o povo de Israel, mas que essa família seria formada por todos os povos da terra, por todas as nações. Esse evangelho seria alcançado para todos os povos, nações, línguas, e Pedro seria a chave, pois foi ele o primeiro que levou para um não-judeu. Então tudo isso aconteceu aqui nesse lugar, em Cesareia de Filipe, um lugar maravilhoso, muito bonito, temos muita água, muito verde. Estamos aqui agora gravando na época do inverno, estamos no mês de janeiro, está chovendo, está frio, está gostoso de estar aqui. A palavra também diz que dessa região, onde está o Monte Hermon aqui próximo, é que nascem as fontes da vida. É desse local, então, que nós podemos ver água. A água simboliza a vida. É daqui que nascem as bênçãos que desce o Rio Jordão, que corre por toda a nação de Israel, por toda a terra de Israel. É aqui que começam as nascentes, as fontes. E aqui nós vemos Jesus, então, trazendo essa mensagem para nós sobre a formação da igreja, a formação do corpo messiânico. E aqui então nós temos o Groto de Pan, ou seja, aqui era de fato a gruta onde se acreditava que daqui saíam os espíritos do submundo. E também aqui se aconteciam sacrifícios nesse local, nessa gruta natural, porque certo que ela é uma gruta natural na montanha. Eles faziam sacrifícios aqui. E a crença pagã era que esse sangue do sacrifício que acontecia aqui, ele descia até as fontes do rio Bânia. Veja que as fontes saem aqui, as fontes das águas estão subterrâneas aqui da montanha. Se o sangue saísse ali, era sinal que o deus Pan não tinha aceitado o sacrifício. Agora, se o sangue não saísse lá, era sinal que ele teria aceitado o sacrifício. Nós sabemos que no pré-67, na pré-guerra dos 6 dias, houve um plano secreto dos sírios de desviarem as águas do rio Bânias, consequentemente do rio Jordão, para que o mar da Galileia se secasse. Isso aconteceu próximo aos anos 60, na pré-guerra de 67. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, assista um documentário, uma minissérie no Netflix chamado The Spy, ou Espião, em português, com Eli Cohen. Eli Cohen, ele foi um espião israelense enviado pelo Mossad, a agência de inteligência israelense, que se infiltrou na Síria. Ele chegou ao alto escalão do poder na Síria e ele enviou informações preciosas para Israel, inclusive desvendando esse plano secreto sírio de desviar as águas do Rio Jordão, e conseguiu mandar as informações antecipadas para que o exército de Israel, durante a Guerra dos 6 Dias, que se desencadeou em junho de 1967, do dia 5 ao dia 10 de junho de 1967. No dia 10 de junho de 1967, no último dia da guerra, Israel conquista essa região, conquista as colinas do Golã, e a brigada Golani, que trabalhou, que lutou nessa região, ela então vence e destrói todas as bases sírias aqui, conquista a região do Golã, e esse plano sírio então de desvio das águas cai por terra. E Israel até hoje tem as colinas de Golã como uma das principais conquistas da Guerra dos 6 Dias, que aconteceu do dia 5 de junho ao dia 10 de junho de 1967. Entre outras conquistas nessa guerra, como também o Sinai no sul, como outras conquistas, mas uma das principais conquistas foi as colinas do Golã, que são aqui próximas, evitando também que esse plano de desvio das águas do Jordão fossem levados a cabo. Bem, continuando aqui em Bânias, nós estávamos falando sobre Jesus e os discípulos, e quando Jesus fala para o apóstolo Pedro, conforme está registrado em Mateus capítulo 16, versículo 18,
Ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu chamei a Raquel aqui mais uma vez para nos ajudar. O que seriam as portas do inferno, Raquel? Bom, professor Clério, primeiramente, shalom a todos que estão assistindo o canal Viagem na Bíblia. Mais uma vez estamos num lugar muito interessante, né? Muitas pessoas ouvem esse versículo sobre as portas do inferno e existe então uma relação geográfica no local onde Jesus estava. Você vê que ao fundo nós temos aquele local lá aberto na rocha, né? Exatamente onde era cultuado uma divindade grega chamada de Pan, que você inclusive já comentou sobre isso, mas isso é datado do período do terceiro século antes de Cristo, período helenístico, período grego, e essa divindade, que era representada por uma divindade metade homem, metade cabra, né, que era chamado de Pan, ele era cultuado nesse local. Se acreditava, então, que durante a noite existiam portais da onde essa divindade e outros espíritos dos mundos inferiores, né, da onde vem a palavra inferno, inférios, né, eles saíam desses lugares à noite e diz que esse era um espírito que saía com suas ninfas durante a noite pelas florestas. Você vê que aqui tem muita vegetação. Então dizia que ele tocava uma flauta, chamava os animais, né? Inclusive é uma divindade muito, até hoje, né? Se fala algumas palavras que vêm de Pan como pane, como você citou, né? Então esse era um local onde se cultuava o deus Pan. Ora, desde a época de Herodes o Grande, inclusive Herodes o Grande fez um templo branco de mármore aqui a César Augusto, e posteriormente ele deu esse local ao filho dele, Herodes Filipe, né? E Herodes Filipe, então, ele aumentou a cidade, ele reconstruiu a cidade e ele, então, fez outros templos aqui, mas se continua a cultuar essas divindades, existem dos nichos das ninfas, né? Toda essa questão a arqueologia encontrou ossos de animais que foram sacrificados nesse local para apaziguar esse falso deus, né? E os judeus, eles não gostavam de vir a esse local. Existia uma crendice popular muito grande, tanto entre pagãos quanto entre judeus, entre gentios e judeus, de que esse local é um local que poderia ser afetado por esses espíritos maus, né? Então era chamado de porta do inferno, porque porta do mundo inferior, né? Então aí que você colocou, né, que a Bíblia fala que Jesus fala sobre que isso não prevaleceria contra a comunidade messiânica. Então aqui é um local onde os judeus passavam de largo, não gostavam, e Jesus veio aqui como ele podia vir aqui, ele era o Messias, então ele veio aqui com autoridade e falou sobre isso. Interessante, Raquel, que isso nos mostra que Jesus escolheu esse local para falar sobre a comunidade messiânica, ele dizendo então que as portas do inferno, do Hades, do mundo dos mortos, dos espíritos inferiores, que se acreditava, que as pessoas aqui acreditavam, ele justamente escolhe esse local para falar sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre a comunidade messiânica, sobre a família dos que creem, que nada vai impedir, nem o espírito do mal, nada. Isso é muito importante para nós, esse contexto cultural que a Raquel está nos auxiliando, esse contexto histórico aqui do local, que é exatamente aqui que acontece esse fato. É verdade, muito interessante. Até inclusive tem um versículo de Hebreus 2 que ele diz assim, que a missão, né, do Messias era libertar aqueles que viviam com medo toda a vida, e esse era o lugar do medo. Então ele veio trazer essa mensagem: vocês vivem com medo, mas eu vim para trazer algo, uma autoridade que não vai, esse medo que vocês têm não vai prevalecer nesse novo período agora, com essa autoridade que a comunidade messiânica teria. Maravilha, Raquel. Inclusive eu lembrei agora de Mateus, aliás, uma profecia de Isaías, do profeta Ishaiah, que a luz, no lugar onde os que habitam em trevas, a luz raiou. Exatamente. Ou seja, essa era uma região que as pessoas viviam com medo, viviam com pânico, viviam atormentados. Jesus vem como a luz e onde tem luz não tem trevas. A luz dissipa as trevas, e quem tem a luz, quem tem o Messias, quem tem Jesus, não tem medo. Podemos até sentir medo, mas o medo não nos vence. Ele disse que o inferno não prevaleceria, as portas do inferno não prevaleceriam, e com ele nós estamos na luz. Ele disse que nós seríamos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo.
e a luz dissipa as trevas. Então isso é muito maravilhoso para nós entender esse contexto e saber que nós hoje, que fomos alcançados já quase 2.000 anos, desde que Jesus veio, desde que o Evangelho chegou aqui nessas regiões, nós lá na América, lá no Brasil, nós fomos alcançados por essa palavra, por esse Evangelho, e fomos inseridos na comunidade, na família dos que creem, através dessa mensagem, desse texto que aconteceu aqui. Isso é maravilhoso, saber que nós somos o povo da luz, que nós somos o povo que tem Jesus, o povo que é alegre, o povo que vence o mal, porque quando estamos com Ele, nada prevalece a não ser a luz, a não ser a sua graça e seu amor sobre nós. Raquel, muito obrigado por essa participação. Mais uma vez, muita alegria nesses lugares tão especiais, ajudando, né, a entender o contexto bíblico, histórico e arqueológico. Obrigado, Raquel. Obrigado a você que participou conosco. Nós estamos encerrando aqui em Banias, mostrando para vocês esse local tão especial. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br